Boa noite. Obrigada pelo convite e também. Nós que agradecemos a presença. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Opa, dando spoilers aqui. Confirmar se vocês estão vendo certinho, ouvindo? Tranquilo, tudo certo. Fique à vontade. Obrigada. Então, com essa palestra eu vou dar uma ideia bem geral de algumas técnicas e alguns desafios e aplicações também que a gente vê, mas eu não vou me aprofundar em nada, só para vocês entenderem mais ou menos como que um cientista dessa área trabalha. Tá? Antes disso, como ele falou, eu trabalho na Neuromed, que é uma empresa especificamente focada em IA em aplicações médicas. Então, a gente trabalha com imagens de raio-x, com ECGs, com análises de laudos médicos, tudo isso para auxiliar os médicos e a equipe de saúde a ter um atendimento melhor. Então, a gente faz triagem de exames, organizando pelos mais críticos, sugestão de diagnósticos e emite alertas também. Quando chega um caso grave lá, alguma coisa assim, a gente consegue avisar aos médicos o que está acontecendo. E aí, além dessas aplicações que eu citei, eu trouxe para vocês também algumas outras, só para ter uma visão geral que existe outras áreas e outras aplicações dentro da medicina que também utilizam a inteligência artificial. Então, a primeira é nas cirurgias. Acho que todo mundo já viu em filmes, séries, os cirurgiões fazendo aquelas operações via os robozinhos e tudo mais, utilizando a robótica. O que talvez nem todo mundo saiba, que também existe uma inteligência artificial aplicada ali, que alguns desses robôs, eles auxiliam os médicos a fazer o movimento de uma forma correta. Então, ele te dá uma sugestão de onde ir, faz uma simulação, alguma coisa desse tipo. Existe também a parte de análise pré-operatória. Então, de novo, quem gosta de seriado já viu lá em Good Doctor, os médicos fazendo simulações, fazendo análises pré-operatórias de como que vai ser a cirurgia. Nem tudo daquilo é verdade, é claro, porque é um seriado, mas parte daquilo realmente é possível fazer com inteligência artificial. Uma outra aplicação é na prevenção de doenças. Então, aproveitando aí que na quarentena tá todo mundo mais gordinho, eu trouxe um exemplo de treinamento personalizado com dados em tempo real. Então, existe uma empresa, que eu esqueci de anotar o nome dela, mas o que ela faz? Ela cria um equipamento que ele vai analisar suas condições físicas, seu peso, seus batimentos cardíacos, e ele vai criar a partir disso um treinamento específico para você. Então, tem toda uma inteligência ali, classificatória, preditiva, como o Luiz estava falando, para poder te dar uma resposta de qual que é o melhor treinamento. Existem também aplicações em fisioterapia, aplicações que analisam os seus exames anteriores e conseguem te dar uma predição, principalmente agora que a gente tem tantos equipamentos vestíveis, né? Então, a gente tem smartwatch, que está ali vendo seus batimentos cardíacos o tempo todo. Então, tem toda essa parte de prevenção também. Emissão de alertas, que eu já dei um exemplo. Então, por exemplo, quando o paciente grave chega no hospital, quando um paciente tem uma alteração dentro do próprio hospital, então se ele está lá internado e acontece alguma alteração, existe uma inteligência que está lá monitorando ele, consegue disparar esse alerta. E aí, no caso do nosso triste Covid, quando uma certa doença começa a crescer muito, é possível ter um monitoramento em tempo real que avise que algo ali está acontecendo, que está fora do normal, a curva daquela doença está crescendo muito. Então, um exemplo mais, explicando melhor esse exemplo, a gente trabalha com análise de laudos médicos na Neuromed. Então, se a gente identificar, por exemplo, que dentro de um hospital a gente está lendo lá o dado, extraindo quais são as patologias, as doenças que estão lá ali no meio. Se aparecer algo muito fora do comum, que não aconteceu nos meses anteriores, é possível avisar o hospital, às vezes até mesmo o estado, dependendo da quantidade, que está acontecendo algo errado. E aí a gente consegue se preparar melhor para não acontecer o que estamos vivendo hoje, por exemplo. E no auxílio ao diagnóstico e à triagem, que é o que eu vou focar mais, que é o que a gente mais trabalha, que é analisando os exames individualmente e sugerindo diagnósticos em cima deles. E também, em cima desses diagnósticos, quando um paciente está numa triagem de um hospital, a gente consegue ordenar quais estão mais graves para que eles sejam atendidos
de forma prioritária. Bom, quais os benefícios disso, né? Focando nesse último de triagem e de diagnóstico. Então, vocês estão vendo esse mapinha aqui? Isso é o número de radiologistas no Brasil. Então, vocês podem ver que eles estão bem focados aqui na região sul, sudeste. Quando a gente olha norte e nordeste, quase não tem especialistas, né? A gente está falando de uma especialidade médica específica. Então, o que essas inteligências podem auxiliar? Quando a gente tem só médicos generalistas nessa região, a inteligência pode sugerir de forma melhor para ele o que está acontecendo naquele exame, para que ele diminua a quantidade de erro e também que ele consiga atender de forma melhor e mais rápida. Só na parte de radiologia, a gente tem uma estimativa de erro anteriores, esse número pode ter diminuído atualmente, mas que variava em torno de 30%. Juntando a análise médica com uma inteligência artificial, esse erro tende a diminuir bastante e a gente evita que pessoas doentes, casos graves, passem despercebidos pelo hospital. Acelerar o diagnóstico, porque o médico já tem uma sugestão ali, que ele pode bater o olho mais rápido e conseguir identificar de forma mais rápida. Existe até um vídeo bem famosinho, que eu posso passar o link depois que vocês quiserem, que eles fizeram um estudo comparando a inteligência artificial separada com o médico, o especialista, quanto os dois juntos. Os dois trabalhando juntos, além da acurácia ser muito maior, o tempo de análise do médico, né, da inteligência em segundos, mas do médico em si, cai bastante. E a parte que eu falei de urgência também, que é atender rapidamente quem mais precisa, fazendo com que essa pessoa seja salva, por exemplo, se for um caso muito grave, que precisa de atendimento muito rápido. Bom, e eu falei em 2 minutos, porque eu falo muito rápido. Existem várias técnicas e desafios nessa área, então eu vou focar em alguns que a gente trabalha e depois especificando o funil. Mas, por exemplo, a gente pode ter análises de raio-x, análises em tomografias, análises em mamografias, exames de CG, exames de eletroencefalograma, análise dos laudos médicos, como eu citei o exemplo. Todos esses aqui vão ter desafios, vão ser tipos de dados diferentes, vão ter aplicações diferentes. E, além disso, existem outras gamas de dados que eu nem coloquei aqui, que são aqueles dados de genética, bioinformática, biomedicina, que também podem ser analisados nesse aspecto. Além dos dados do prontuário do próprio paciente dentro do hospital, porque a gente pode, por exemplo, juntar um sintoma do paciente com o raio-x para analisar com mais precisão. Então, cada um desses aqui vai ser um desafio maior, aliás, vai ter um desafio diferente. Eu vou focar principalmente na parte de imagem aqui, porque é o meu foco principal e também porque senão eu ficaria falando por horas aqui e ia cansar vocês. Mas, além de tudo isso, a gente não consegue, o principal ponto é que a gente não consegue analisar nada disso aqui sem ter um especialista trabalhando por perto. Então, por exemplo, eu não consigo olhar esse raio-x e falar se tem alguma coisa nele sem um médico para, de fato, me dizer se está certo ou se está errado. É muito difícil, precisa, de fato, do especialista. A mesma coisa para todos os outros tipos de exame. Talvez o laudo médico a gente entenda um pouquinho melhor, mas ainda assim tem os termos muito complexos. Então, o principal ponto de toda a apresentação é que a gente não faz nada para substituir o médico, e sim para trabalhar junto com ele e para ajudar ele. Então, sempre tem que ter um especialista do lado, até para reforçar esse ponto. E aí, como vocês podem ter percebido, a maioria dos dados que eu falei aqui, eles são não estruturados. Então, eles são imagens, são textos, são sinais aqui. Então, o que eles têm em comum é que a inteligência artificial cresceu nessa área e ela foi possível principalmente por causa do uso de Deep Learning, que é totalmente fácil, mas é viável de você utilizar com dados estruturados, que não era possível com as técnicas de processamento antigas, por exemplo. Eram muito mais difíceis de você generalizar os tipos de dados que você estava trabalhando. E aí, como eu falei, eu vou focar principalmente em imagens
Então, para trabalhar com imagem, o tipo de deep learning que a gente usa são as redes convolucionais, que elas são específicas para isso. Então, eu consigo fazer classificação de imagens, por exemplo, separando aqui um gatinho de um cachorro. E aí ela me dá um output, que é a probabilidade de ser alguma dessas classes. Como que elas funcionam, né? Então, existem os filtros convolucionais, que quando a gente aplica em cima da imagem, eles conseguem extrair features específicas. Então, por exemplo, esse filtro específico, ele detecta para mim as bordas dessa imagem. Então, isso é processamento de imagem clássico, padrão mesmo. E aí, as redes convolucionais, elas são baseadas nesse filtro, tanto é que vem daí o nome. O que acontece? A gente consegue aplicar todos esses filtros nessa imagem para poder extrair essas características que a gente está querendo encontrar, mas o diferencial do Deep Learning, das redes convolucionais, é que eu não preciso definir quais são esses features. A própria rede, ela aprende isso para mim. Então, vão ter várias camadas convolucionais aqui, com vários filtros desse. Ela vai conseguir extrair para mim as características que eu preciso de acordo com o problema que eu estou resolvendo. E aí, depois a gente combina isso, né? Eu vou transformar isso em uma camada flat, em uma camada densa, para poder extrair minha predição como se fosse esse finalzinho como se fosse uma rede neural simples. Então, eu vou ter aqui diferentes tamanhos desses filtros, vou ter valores diferentes dos filtros que vão ser aprendidos, e aí por isso que trouxe tanta inovação na área médica, que eu consigo trabalhar com imagens diferentes agora, e extrair essas características de uma forma muito mais fácil. Quais são os desafios diferentes de eu classificar lá o gatinho e o cachorro e trabalhar especificamente com imagens médicas? Então, por exemplo, você tem aqui uma foto de um cachorro, aliás, esse é o meu cachorro, e você tem uma foto de um raio-x. Quando a gente olha os pixels que representam um cachorro na imagem, a gente consegue observar que ele ocupa praticamente toda a imagem. Aqui a gente está procurando um nódulo, por exemplo, que é essa bolinha aqui pequena. O resto do raio-x, ele está totalmente normal. Aliás, se não tivesse essa seta aqui, eu provavelmente nem encontraria onde ele está. Então, se já é difícil para a gente enxergar, para a rede também é. Aí, para isso, eu preciso o quê? Preciso de redes específicas, preciso de redes mais profundas e de técnicas de processamento prévias que me ajudem a identificar isso. Outros desafios também, por exemplo, eu estou trabalhando com imagens de mamografia. Então, eu tenho uma imagem muito grande, uma imagem de mamografia geralmente é de 4.000 pixels por 4.000 de resolução, e aí, de novo, eu quero encontrar esse nódulozinho bem pequenininho aqui. Então, aqui, além de eu ter o problema do meu objetivo ser só uma parte da imagem, eu tenho um problema que eu não consigo processar essa imagem inteira. Ou eu vou ter que redimensionar ela, e aí eu vou perder a resolução e provavelmente vou perder o que eu estou procurando, ou eu tenho que encontrar alguma forma de trabalhar com essa imagem inteira, só que ela não vai caber na memória. Então, é um dos desafios que a gente encontra. Outro ponto é o de tomografia, em que, na verdade, é como se fosse um vídeo. Então, eu tenho lá vários slices, isso aqui é um único exame, esse aqui é pequeno até, que representam o mesmo exame. Então, como que eu trato esses desafios? Como que eu resolvo esse tipo de problema? O principal é com leitura, é com pesquisa. Então, principalmente essa parte de saúde, de medicina, saem vários artigos o tempo todo, novas pesquisas, e a gente tem que estar sempre acompanhando, lendo os artigos, vendo as técnicas novas que saem, blogs também, então tem blogs específicos de saúde, o próprio Andrew Ng, que é o do Deep Learning AI, ele posta coisas sobre saúde, então a gente tem que ter esse acompanhamento e esse estudo constante. O segundo ponto é tentativa e erro. Então, fazer vários experimentos, então eles podem ser demorados, podem acontecer que a gente chega num problema e que não consegue resolver, mas é sempre a parte, é pesquisa, né? Então, é sempre a parte de experimentação mesmo. E o segundo é um pouquinho de criatividade ali para você bolar e tentar ter ideias para resolver isso. Para esses desafios específicos que eu falei, já tem soluções, tem pesquisas que mostram isso. Então, por exemplo, de tomografia, o que a gente faz? A gente usa
uma rede convolucional, que eu falei, que é essa ResNet aqui. Então, ela vai extrair as features de cada um daqueles slices de tomografia, e aí a gente combina todos esses slices com uma LSTM, que é uma rede de sequencial, que ele vai conseguir combinar essas features em sequência. E aí a gente consegue processar todo o exame de uma vez e ter uma resposta para o exame. Certo? Opa, fui para trás. O de mamografia, uma das soluções possíveis é a gente cortar aquela imagenzinha, fazer em patches, para poder classificar onde tem a massa, o nódulo que a gente está procurando. O ponto é que, para a gente fazer isso, e aí é o ponto de, acho que todo o problema de ciência de dados, a gente precisa de um dataset grande anotado, e não só anotado, essa mama tem um nódulo, onde ele está. Então, a gente precisa de marcação dos médicos mesmo falando onde está aquilo. Então, nosso ponto principal na saúde, e acho que em várias outras áreas, é ter um bom dataset. Então, o que acontece com isso? A gente tem datasets públicos já disponíveis para alguns problemas, para alguns tipos de dados de saúde, só que eles têm erros em labels. Então, por exemplo, tem um grande dataset público bem conhecido de raio-x, só que ele tem muitos labels errados. Então, se você fizer um modelo e treinar só especificamente com ele, o seu modelo vai ter bons resultados, vai ter uma boa acurácia, vai ter boas métricas, mas ele vai estar errado. Por quê? Porque você treinou com dados ruins, ele vai dar resultados ruins. Além disso, existe problema também quanto à qualidade da imagem. A gente já pegou um dataset, por exemplo, que era para ser de raio-x, tinha imagem de dedão lá dentro, tinha imagem preta, tinha imagem toda branca. Então, é sempre importante, muito importante, sempre importante, todos os desafios, validar o dataset. Então, no caso de imagens, olha algumas imagens, mesmo que o dataset seja grande, aleatoriamente, para ver o conteúdo, para ver o que tem dentro. E nesse caso específico, é bom que algum médico avalie alguns dos labels para ver se eles realmente estão corretos. E algumas patologias específicas, além disso, faltam dados, porque elas são mais raras, então são difíceis da gente encontrar. Então existe esse desbalanceamento. Para corrigir esses desafios, uma das partes é, como eu falei, a colaboração médica. Então, como eu falei, a gente tem que estar sempre trabalhando ao lado dos médicos, tanto para a revalidação dos datasets, então eles vão lá, vão olhar aqueles datasets, vão conferir os labels se eles estão realmente corretos, quanto para a construção de datasets próprios. Então, se a gente tem parceria com um hospital, por exemplo, de algum tipo de exame que não tem laudo, a gente pega esses datasets, joga em uma ferramenta que a gente tem própria de anotação, o médico vai lá e anota, essa imagem aqui tem um pneumotórax que está aqui. Então, ele faz essa construção desse dataset junto com a gente, para a gente poder ter modelos melhores. Outras formas de melhorar isso é por técnicas mesmo. Então, uma delas é Data Augmentor. Então, o que é isso, né? Então, eu vou pegar a minha imagem original, que é essa primeira aqui, e aí eu vou aplicar transformações em cima delas para que eu consiga criar uma variação no meu dataset. Então, eu vou adicionar ruídos, fazer orientação vertical, horizontal, cima e baixo, vou mudar os canais, mexer no zoom, vários tipos de transformação para criar uma variação no meu dataset. Isso é bom também, porque quando a gente pega, por exemplo, um dataset específico de algum lugar, ele vai ter sido tirado de uma máquina específica, às vezes com técnicos com um determinado treinamento, e isso pode fazer com que o seu modelo fique enviesado para aquele dataset. Quando a gente aplica técnicas dessas, mesmo que o seu dataset já seja grande, você consegue criar uma variação que ele fica mais genérico, e o seu modelo, consequentemente, vai ficar melhor. Só que a gente sempre tem que tomar cuidado com esse tipo de transformação, senão a gente acaba criando algo desse tipo, em que eu perdi totalmente o meu dado, não dá para ver mais nada ali dentro. Então, tem que ser com parcimônia. Tudo que a gente for fazer tem que ir acompanhando, visualizando e vendo se o resultado está sendo legal, está sendo bem feito. Outras técnicas também são técnicas de semi-supervisionado. Então, quando eu não tenho muitos dados, quando eu tenho dados, mas eu não tenho muitos dados anotados,
eu consigo utilizar técnicas de UX de semi-supervisionados, em que eu uso esses outros dados, tentando fazer um match com aqueles que eu já tenho, ou eu posso usar técnicas de GAN, por exemplo, que estão super famosas aí por causa das deepfakes, que o que ele faz no caso de saúde? Então, eu vou gerar imagens falsas de raio-x com o meu generator, meu discriminator vai tentar discriminar entre as minhas imagens reais e as minhas imagens geradas, e além disso, ele mesmo já vai tentar lá classificar para mim entre as patologias, as classes que eu tenho. Então, é uma técnica que dá para ser utilizada nesses casos. Ele tem chances de erro, não é fácil de implementar. Porque o seu generator, ele pode acabar, não sei se vocês conseguem enxergar, que o raio-x, ele não é totalmente bonitinho igual ao real. Então, às vezes, ele fica ali com umas costelas tremidinhas, então é muito difícil otimizar os dois ao ponto de chegar nisso. Mas é possível. E é uma das técnicas utilizadas quando a gente precisa melhorar o nosso dataset. Mais um ponto como eu falei, qualidade das imagens. Então, além da gente validar lá os labels, retirar imagens que não têm muito a ver com o nosso problema, a gente pode também melhorar a qualidade em si da imagem. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem super escura, em que eu tenho muito mais informação do que eu preciso, porque eu só quero analisar a parte do pulmão. Então, o que eu faço nesse caso? Eu vou aplicar técnicas de segmentação para encontrar o meu objetivo. Então, aqui eu quero só o pulmão, eu vou cortar em volta dele. Eu poderia até cortar realmente em volta dele, retirando essa parte externa. Eu tenho técnicas de equalização do histograma, que é para melhorar essa visualização. Vocês podem ver que essa processada aqui está bem mais clara. E, claro, normalização sempre em qualquer técnica de deep learning que vocês forem utilizar. Recomendado e preciso. E por fim, mas não menos importante, uma das coisas que a gente preza por fazer fiz meu modelo, os resultados estão ótimos, labels estão certinhas, vou entregar para o médico utilizar. Então, eu tenho uma ferramenta, ele vai lá, ele vai olhar e o modelo fala para ele, aqui tem 90% de chance de ter uma patologia X, de ter um pneumotórax, como esse exemplo. Se ele não souber onde que o modelo está falando para ele que tem um pneumotórax, e ele não enxergar, ele vai desacreditar totalmente do modelo. E não vai ter confiança para utilizar isso. Se ele tiver alguma anotação, como essa aqui que a gente está vendo, e ele, mesmo que o modelo esteja errado, ele pode encontrar um padrão que faça sentido. Tudo bem, não tem essa patologia, ele se confundiu, mas ele se confundiu por quê? Tinha alguma coisa aqui que parece realmente, mas não é. Então, mesmo quando o modelo erra, se ele tem uma interpretabilidade, se o médico consegue compreender, ele fica muito mais confiável para ser utilizado. Então, é muito importante esse retorno de explicar para quem está usando por que o modelo acha que é aquela resposta que ele está falando. E, além disso, com isso, ele consegue tomar uma decisão correta, uma decisão acertada do que tem que ser feito. Então, se for positivo mesmo, ele concordar, ele vai tratar aquele paciente. Se ele entender, não, aqui onde ele está marcando não realmente não tem outra coisa, ele vai saber que o paciente está saudável e vai mandar para casa. E aí existem algumas técnicas para fazer isso. Para a imagem especificamente, e essa que vocês estão vendo é o GradCam, que é o Gradient Activation Map. Que o que ele faz ele cria um heatmap nas partes em que a rede enxergou, digamos assim. Para outros tipos de dados, existem frameworks bem conhecidos para textos, até para imagens mesmo, que é o Lime e o Chap, que são bem utilizados, eles têm implementação em Python, uma biblioteca bem simples de usar, e que a gente pode utilizar para dar essa interpretação para quem está usando. E aí eu falei várias coisas, de vários pontos, e só para dar uma resumidinha de tudo que eu falei, o que a gente tira de tudo isso? Que inteligência artificial é uma área em constante crescimento, então tem bastante espaço, tem mercado, tem pesquisa aparecendo o tempo todo, então vai ter muito aprendizado.
mas também exige um estudo constante. A gente sempre precisa aprender técnicas e outros pontos. Os resultados de fato ajudam, então a gente já teve casos, por exemplo, de um dos hospitais em que está instalado, eles mudarem o fluxo de atendimento porque a ferramenta estava auxiliando os enfermeiros, no caso, porque a triagem, a ter um atendimento melhor. Então, eles mudaram o fluxo do hospital, de tão bom que estava. Não é preciso saber tudo isso, é uma coisa que vocês vão aprendendo aos poucos e com prática e aprendendo, como eu disse, várias técnicas ao tempo todo. É uma área que precisa trabalhar constantemente ao lado de médicos e em toda a parte de data science, como sempre, validação do dataset é obrigatória. Então, pode ser porque venha de um hospital, os dados estejam bonitinhos, não. Eles vão ter ruídos, vão ter erros, como em qualquer lugar. Então, a gente sempre precisa visualizar os dados que a gente está indo trabalhar. E é isso. Perguntas?